Olá, criadores! Agora falando especificamente sobre planejamento estratégico, de conteúdo para mídias digitais. Isso aí a gente muito ouve falar e pouco aprende a fazer, na verdade. A gente sabe da importância, acaba sendo até óbvia a importância, mas na prática é muito difícil você ter algum material que ensina de forma bem detalhada como fazer o passo a passo disso. Então, nessa aula de hoje, antes de eu explicar o passo a passo em detalhes, eu quero que primeiro vocês saibam que há inúmeras formas de se fazer esse trabalho. Nós da Criagro, a gente geralmente trabalha com 3 possibilidades de planejamento estratégico nesse sentido. A primeira possibilidade é que a gente faz uma estrutura mais simples para aquelas empresas que têm menos maturidade de marketing, que a gente sabe que ainda não tem equipe, ainda não faz grandes investimentos, na área de marketing digital, que não tem por que a gente ficar falando aí, às vezes, de uma estratégia de marketing inbound, de uma ferramenta de CRM, que não está na hora da empresa ainda. Então, para essas empresas, a gente geralmente oferece um planejamento estratégico de estrutura básica, tá? E aí o diagnóstico é um pouquinho mais enxuto e as entregas também são um pouquinho mais enxutas. Para essa estrutura, a gente segue aqui basicamente alguns itens. O primeiro seria a definição de objetivos e metas tangíveis, do planejamento. Então, basicamente, esse é o item que vai nortear todas as decisões a partir de então. Depois a gente coloca, ainda na estrutura básica, a análise SWOT, e a análise de micro e macroambiente, que daí entra você analisar o setor, você dá uma olhada nos concorrentes diretos, nos concorrentes indiretos, você definir o perfil de cliente ideal do seu cliente, você definir as personas, o público-alvo e as personas do seu cliente, e aí você entrar na parte de tom de voz, de pilares de conteúdo, das linhas editoriais, tudo isso a gente contempla nessa parte que a gente chama aí, até então de básica, para depois isso se transformar em calendário editorial, que já está se tornando então um planinho de ação, e a gente geralmente dá como bônus para os nossos clientes um mapeamento de dores comuns e objeções, Então, de um lado a gente coloca as dores comuns das pessoas e as objeções que elas têm, e do outro lado a gente já coloca basicamente as argumentações e as quebras de objeção. E aí esse guia serve tanto para quem vai cuidar do marketing digital, o social media agro, quanto para o time de vendas, o time técnico, de uma forma geral, todo mundo acaba se beneficiando disso. Essa é a estrutura que a gente chama de básica. À medida que vai aumentando ali, o nível de maturidade da empresa, também a gente vai acrescentando alguns pontos, Então, a gente vai fazendo análises um pouco mais aprofundadas, como, por exemplo, a gente tem para empresas que já estão ali, num nível intermediário de maturidade, às vezes já tem funcionários fixos de marketing na empresa, não é só parente do dono, é gente que já tem conhecimento de marketing, já está atuando nas mídias digitais há algum tempo, não é tudo novidade ainda. Então, eles já até fizeram alguns cursos, já sabem algumas coisas. Então, para esses, a gente faz a mesma estrutura do básico, só que a gente implementa um nível maior em relação aos objetivos, que a gente já começa a colocar metas quantitativas um pouco mais robustas, Então, a gente já começa a falar sobre nível de consciência do consumidor, a gente já começa a entrar, depois que entra nas personas, a gente já começa a olhar um pouco de tipo de conteúdo a ser feito, quantidade de conteúdo por etapa do funil, se vai ser mais conteúdo voltado ali para topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Agora que vocês já entenderam como é que funciona, o nível de consciência do consumidor, vocês começam a entender melhor o que eu estou querendo dizer. A gente fala também sobre a adição de matriz de conteúdo, então a gente já começa a definir com o cliente essa questão assim de quantidade de conteúdos para entreter, quantidade de conteúdos para ensinar, educar, quantidade de conteúdos para cada uma, aquela matriz, onde a gente coloca a quantidade de conteúdos para cada uma das finalidades que se tem.
E a gente começa a se preocupar mais em detalhes com o cumprimento dessa programação. Então, quando é nível básico, a gente se importa menos assim com distribuição em relação a essas estratégias de topo, meio de funil e fundo de funil. Quando vai para o nível intermediário e para o nível avançado, a gente vai aumentando as formas de gestão em cima disso que foi planejado. Então, vai aprofundando um pouco mais a estratégia. A nossa estrutura plena seria a estrutura, digamos assim, ideal, porque nela, além de entrar tudo que entrou, né, no básico e no parcial, na estrutura básica e na estrutura parcial, entram novos itens, que daí já seriam problemas que exigiriam estratégias mais robustas, como, por exemplo, a conversão, onde a gente já começa a falar de necessidade de implementar uma ferramenta de CRM, que seria aquela ferramenta, né, de gestão de relacionamento com o cliente. Aí a gente já começa a falar de ter um profissional de tráfego pago fixo para desenvolvimento, né, das estratégias de distribuição de conteúdo, disso já fazer parte, né, do escopo do trabalho. A gente começa a falar já de todos os meses apresentar em relatório resultados de conversão, resultados de quantidade de leads qualificados. Então, até nas métricas e no olhar de indicadores de performance, a gente aumenta o nível de exigência, porque a gente também exige do cliente, de certa forma, estratégias mais robustas, que também exigem mais investimento. Não só no trabalho do social media, que vai precisar de mais estratégia, mas de terceiros, né? Então, aqui a gente já está falando da possibilidade de, tudo bem, se você continuar atendendo esse nível de cliente sozinho, mas as entregas sobem muito, né? A quantidade de entregas, a gestão mensal, o número de trabalhos e o nível de responsabilidade sobe bastante. E é óbvio que quanto maior e mais completa a estrutura do seu planejamento, maior é o valor que você cobra para desenvolvê-la, tá? Então, Natália, essa estrutura, tanto plena, quanto a parcial, quanto a básica, elas são comercializadas à parte? Depende de como você desenhou o seu portfólio de produtos. Eu, dentro do meu formato de trabalho, isso aqui não é uma recomendação, isso aqui é a gente compartilhando experiências, eu vendo o planejamento separado, e se o cliente quiser executar comigo, aí é uma opção do cliente, que daí é outro valor. Eu não vendo a execução e o planejamento embutido, tá? Mas isso é o meu formato de trabalho. O cliente, muitas vezes, no meu caso, o perfil de cliente que eu tenho, ele já tem, geralmente, agência de comunicação e, geralmente, ele já tem equipe de marketing dentro da empresa. Então, ele terceiriza, digamos assim, alguém de fora para construir a estratégia e eles pedem para eu fazer o acompanhamento, mês a mês, só da gestão para saber se está acontecendo da forma como tinha sido planejado e não a execução em si. No caso da Mônica, ela vende a gestão, a equipe dela, né, ela tem uma equipe de social medias, ela vende o planejamento de comunicação para as mídias sociais com a gestão desse trabalho. E a gestão, no caso dela, seria também entrando na parte tática e operacional. Então, ela tem uma equipe de social medias que fazem os textos, que fazem os designs. Então, o formato de portfólio da empresa individual que ela tem é outro, tá? Então, eu estou mostrando para vocês que existem inúmeras possibilidades. E aí, cabe a você decidir qual vai ser o seu melhor formato. Se você acha que planejamento estratégico é um grande diferencial que você faz de uma forma muito, muito completa, muito robusta, você já está num nível de senioridade maior, pode ser que faça sentido você vender ele só de forma separada. Agora, se você está no nível de iniciante, começando agora, né, ou se você está aí ainda, às vezes, né, saindo do iniciante, indo para o intermediário, talvez valha a pena você fazer alguns ensaios de entrega de planejamento, tá? Antes de vender isso como um produto à parte. Então, é uma possibilidade você ir deixando esse produto mais robusto e testando ele, né, dentro das empresas que você já está atendendo,
para depois daí começar a comercializar isso à parte. Por quê? Porque um planejamento desse, é uma estrutura plena como essa, demora-se alguma coisa aí em torno de 1 mês para fazer. Pelo menos no meu caso, né? Usando o Clockify. Se for todos esses itens aqui. E aí, como você pesquisa muito sobre o mercado, sobre concorrente, sobre tudo, é uma coisa que você não precisa fazer necessariamente todo ano do zero. Muita coisa você vai reaproveitando. Então, esse também é um ponto para ser considerado por parte de vocês, né? Às vezes você pode, a cada 2 anos, vender isso como um serviço extra para o cliente que você já tem contrato fixo. Uma possibilidade também. Então, aqui, o objetivo não era ensinar a fazer, era, no primeiro momento, mostrar quais são as possibilidades. E nas próximas etapas a gente vai aprender a como fazer o planejamento de conteúdo estratégico. Até lá, vejo vocês na próxima aula.